Olá, boa tarde, amigas, amigos da TV 247, começando aqui mais uma transmissão importantíssima, recebendo o nosso amigo Pepe Escobar, diretamente da Tailândia, para falar sobre o colapso do Império Americano. Eu começo agradecendo a todo o público, telespectadores, ao Sérgio Nascimento, que chegou como assinante, Zé também aqui como assinante, e te pergunto, antes de mais nada, Pepe, você está comendo muita pipoca aí, assistindo ao fim do Império? Como é que você está assistindo a tudo isso? Oi, boa. Bom, o horário hoje é super civilizado, são 11 da noite, é cedo aqui. A minha vida profissional à noite, ela começa a essa hora e ela vai até 4, 5 da manhã. Ontem, por exemplo, ela foi até às 5 da manhã, porque eu estava acompanhando os Estados Unidos direto aqui. E é muito engraçado, porque eu estou na minha casa nova e eu acordo de manhã para o breakfast e o meu breakfast é na frente de... Deve ter umas 50 TVs sintonizadas na CNN toda manhã, na sala do breakfast. Então eu sou obrigado a ver esses caras tomando meu breakfast de manhã. Você não tem como escapar, né? Bom, Pepe, a gente falou várias vezes antes da virada do ano, aliás, feliz ano novo para você. Feliz ano novo para todos do 247. A gente não se fala há bastante tempo, né? Acho que deve ter umas 3 semanas, mais ou menos. 3, No 4 more. semanas. Eu acho que 2 meses. Será tudo isso? Bom, a última vez que a gente conversou foi na eleição. Um pouco depois da eleição, talvez. Ah, é verdade. Aí eu saí de férias, depois a gente ficou de remarcar depois na volta. Mas, Pepe, olha só, você cantou a pedra várias vezes da Guerra Civil, né? A gente falava, olha, vem aí a Guerra Civil nos Estados Unidos, a gente falava até em colapso do Império. Em algumas situações a gente discutiu até a possibilidade de fragmentação do território, que é algo que as pessoas discutem. E ontem foi, a gente falava antes de entrar no ar, a fagulha, o gatilho, a faísca. Sim. Queria que você falasse, já um pouquinho dando uma pincelada, sobre como você viu o episódio de ontem. Já era previsível, já estava escrito, o que você sentiu ao ver aquela cena? Eu acho que é legal a gente fazer um prólogo bem reforçado para o dia de ontem. Teve um build-up, né? Teve um crescendo para o dia de ontem que vinha antes das eleições já. E alguns de nós, analistas, tínhamos realmente cantado essa bola. Amigos meus da Consórcio News, gente que trabalhou no Deep State e que virou whistleblower, como é que chama, vazador, e mantém contatos com o Deep State estreitos, vários amigos nossos, o Ray McGovern, o Phil Giraldi, o Scott Bennett, o John Kiriakou, o Bill Binney da NSA. Todos nós sabíamos que o negócio estoura, evidentemente a gente não sabia como seria a fagulha. E o Alastair Crooke, com quem eu passei hoje mais de 1 hora em Skype, a gente conversando todas essas ramificações. O Alastair, ex-MI6, eu já falei dele aqui para vocês, é um dos melhores analistas do mundo, ele está entre os 5 melhores do mundo, sabe tudo. E ele tinha cantado, ele tinha o jeito que o frame dele, para como isso ia explodir, era muito simples. Era a geração woke contra a América Vermelha. Vermelha porque republicana. E essa América woke, politicamente correta, de cultura do cancelamento, politicamente extremamente correta, mais jovem, evidentemente, são novas gerações, a maior parte são millennials, né? E a velha guarda, basicamente branca, em boa parte rural, urbana, sem dúvida, mas em boa parte rural. Se você olha o mapa da eleição americana, no dia 4 de novembro, se você olha em cores, a América inteira é vermelha. É um negócio muito impressionante. E aí você vê nos grandes centros urbanos aquelas pinceladas de azul, democrata. Isso vale para a costa oeste, isso vale para as grandes cidades no centro, Atlanta, todas essas cidades que decidiram a eleição para Biden-Harris, Atlanta, Pensilvânia, como é que chama? As grandes cidades da Georgia.
Wisconsin, e evidentemente a costa leste. E você vê 3 grandes estados que são fundamentalmente vermelhos: Ohio, Texas e Georgia. É muito difícil um presidente americano vencer Ohio, Texas e Georgia e não vencer a eleição. E isso já suscitou desde o dia 4, especialmente naquela noite fatídica, onde veio aquela avalanche de votos vindos de lugar nenhum, né, na madrugada. Como pode? Né? E como isso foi decidido por uma margem bastante específica e bem estreita nesses swing states. Então, a gente já sabia que isso ia acontecer depois, e essa polarização entre a América Vermelha, a Red America, basicamente rural, mas em extensão e número de condados muito superior a esses nós urbanos das grandes cidades, e que a polarização era irreversível. E que durante a campanha eleitoral, a polarização tinha ficado ainda mais exacerbada, porque as 2 campanhas foram extremamente polarizadoras, dos 2 lados. Né? Do lado democrata, eles usaram uma tática preemptive. Como é que chama de... Como diz preemptive, Leonardo? Preventiva. Isso, bom, preventiva. Bom, uma tática preventiva, já prevendo um cenário que eles achavam que ia acontecer no caso de uma eleição disputada em 4 ou 5 estados, como foi no final. Era um dos cenários privilegiados por aquele mecanismo que a gente discutiu aqui em outubro, novembro, chamado TIP, Transition Integrity Project, projeto de transição, um projeto de transição íntegra, segundo os democratas. Era de que o Trump ia, desde o início, dizer que as eleições tinham sido fraudadas e ele ia tentar um golpe. Então, essa é a narrativa de toda a mídia hegemônica americana. Todo mundo fala a mesma coisa. É o mesmo press release que você vai ler no New York Times, no Washington Post, em todas as cadeias, no CNN, etc. E os republicanos, eles estavam se preparando para isso. Teoricamente, eles teriam colocado um mecanismo de vigilância e de controle de segurança, digamos, para depois ter todas as evidências de que a eleição tinha sido realmente fraudada e aí mostrar isso para a opinião pública. O problema é que o sistema que eles montaram era extremamente rudimentar e extremamente incompetente. Eles só começaram realmente a mais ou menos organizar o mar de evidências que, segundo eles, provava que a eleição tinha sido fraudada dias depois do dia 4. Na verdade, quando no dia 5 a gente tinha basicamente os democratas vencendo em todos esses estados swing que na noite anterior estavam perdendo por diferenças de até 200, 300 mil votos. Ou seja, quando você vê o que eles juntaram na prática, e isso é facilmente achável na internet em milhares de sites. Algumas dessas provas são praticamente irrefutáveis, porque elas são impossibilidades matemáticas. Outras são ouvi dizer, ou depoimentos não confiáveis de gente que estava nos centros de apuração, ou de algum dos próprios apuradores, ou de gente que foi impedida, republicanos foram impedidos de acompanhar a apuração, porque você precisa ter um delegado de cada um dos 2 partidos acompanhando todas as apurações. Então, a desorganização interna dos republicanos contribuiu para o caos absoluto. E o fato de que, quando eles começaram a impetrar todas essas ações em diferentes legislaturas em diferentes estados, era um caos absoluto, porque algumas eles se conflitavam entre eles. Por exemplo, o que o Giuliani estava falando de um lado não batia com o que a Sidney Powell estava falando do outro, não batia com o que o Lin Wood, o outro advogado do Trump, falava do outro lado.
um caos absoluto deles, de organização deles. E os democratas se aproveitaram muito bem dessa história, solidificando a narrativa o tempo todo. Não houve de maneira nenhuma irregularidade. Isso, entre gente do Deep State, é reconhecido. Praticamente toda eleição americana é corrupta ou fraudada. A gente sabe como fato mais do que óbvio que a eleição na Flórida foi roubada em 2000, pelo James Baker, fundamentalmente, que foi o articulador. Que a eleição em 2004 foi roubada em Ohio contra o Kerry. O Kerry estava ganhando em Ohio. Foi fraudado. E o aluvião de evidências de todo tipo, agora, a mesma coisa. E isso, entre democratas, inclusive, existe uma porcentagem substancial de democratas dentro do Beltway, ou seja, no eixo Washington, Maryland, Virginia, que sabe que o negócio foi roubado. Para não falar da maioria absoluta dos republicanos. E isso, o último poll que apareceu ontem, se não me engano, dá que praticamente 40% dos eleitores americanos acham que a eleição foi roubada. Isso numa dita democracia, é um negócio absurdo. Completamente absurdo. Importante só fazer um contraponto, é o seguinte, quer dizer, óbvio que todo mundo reconhece que a eleição lá do Bush foi roubada, na Flórida, aquela coisa toda. Agora, uma coisa é a população achar que foi roubada, porque, evidentemente, são eleitores do Trump. Há provas, e as provas? Quer dizer, surgiram evidências, como é que é a questão das evidências em relação à prova? Bom, não é o caso aqui agora da gente ir pelas provas de novo. A gente teria que fazer uma live só com links e as provas em cada um dos estados em detalhe. Isso vocês podem achar em vários websites. Agora, tem que procurar com calma. Bom, eu posso mais tarde dar essa lista de novo, mas eu já passei por isso antes, e o que me interessa é o problema sistêmico, que é o problema sistêmico da democracia americana em frangalhos. Isso vai muito além do fato de que se a eleição foi trucada, roubada, fraudada, e em que nível e até que ponto, com as máquinas Dominion alteradas, especialmente porque o que a gente tem conversado nesses últimos dias várias vezes, ainda que eles tivessem provas como é que chama, de como as máquinas Dominion foram alteradas em diversos estados, especialmente na Geórgia, o software e os dados foram apagados. Não tem mais como provar que houve manipulação eletrônica. É impossível, absolutamente impossível. E isso torna você levar um caso completamente fechado, por exemplo, para a Corte Suprema, mostrando, olha, as provas estão aqui, porque você não tem os dados eletrônicos. Como é que você viu aquele grampo do Trump? Quer dizer, a revelação do Washington Post de que o Trump estava pedindo lá os 11 mil votos para virar os votos. Não. Isso é um caso de edição seletiva. É só você escutar o telefonema inteiro, que é uma coisa que vários de nós, eu inclusive, nos demos ao trabalho de fazer. Escutar o telefonema inteiro e não o que foi editado pelo Washington Post, que é um órgão da CIA de propriedade de um trilionário que tem negócios escusos, diretos e indiretos subterrâneos, com várias facções do Deep State. E o que o telefonema inteiro mostra? Mostra que ele estava... O problema do Trump é um problema terminológico e semântico, Leonardo e vocês todos. A incapacidade dele de articular um pensamento e de fazer, sabe, uma síntese aristotélica e mostrar, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, portanto, esse é o resultado. E aqui está... Não, ele é incapaz de fazer um negócio desse. Primeiro de tudo, ele não é um intelectual, ele é instintivo. E, claro, tem aquele narcisismo absolutamente intergaláctico, entende? Tudo, o mundo inteiro gira em torno dele. Ele é o Sol, é o Rei Sol, e tudo gira em torno dele. Então, no telefonema fica tão claro que ele aparentemente tinha, ou tem, e realmente tem vindo
tudo que ele recebeu das diferentes fontes, não só dos advogados dele, como de outras fontes republicanas, de instâncias de, no mínimo, irregularidades nos swing states, mas ele não soube como apresentar isso no telefonema. É aquele tipo de, sabe, um businessman hiperocupado com como é que chama? Com um attention span, um espectro de atenção de 2, 3, 5 segundos, que pega o telefone e começa a verborragia total, mas nada disso foi pensado antes. E isso é muito fácil de ser editado. Foi exatamente o que... veja bem, o Washington Post, como uma filial da CIA, ele tem jornalistas, entre aspas, que são analistas da CIA, dentro do jornal. Isso é muito fácil. Isso é um negócio que você faz em meia hora, uma edição seletiva. Você falou das Big Techs, né? O Washington Post pertence ao dono da Amazon. Essa notícia é importante. Twitter e Facebook anunciando que Trump está bloqueado indefinidamente. Então, claro, ele não tem mais espaço mas isso também, a gente já tinha conversado sobre isso. O candidato da Big Tech nunca foi o Trump. Pelo contrário, o candidato da Big Tech é Kamala Harris, não é nem Joe Biden, que está literalmente um semi-vegetal. O candidato deles é Kamala Harris. Eles estão apostando pelo que pode acontecer, provavelmente nos próximos meses, no máximo 1 ano. Joe Biden não dura mais de 1 ano como presidente. Ele não consegue ler um teleprompter. Você imagina um cara desse às 8 horas da manhã recebendo um briefing da CIA ou um briefing de foreign policy, como o nosso amigo Ray McGovern passava para o Reagan todo dia de manhã, e ele tem que tomar uma decisão, por exemplo, imediata. É impossível. É absolutamente impossível. Por isso que... E, obviamente, Kamala Harris é Oakland, São Francisco, Silicon Valley, que é do lado. A gente tem contatos... Um dos websites americanos que me republica nos Estados Unidos, do Unz Review, o Ron Unz é de Palo Alto. Ele conhece a história da Kamala Harris de cabo a rabo. A gente conversou sobre isso. Uma das podcasts que eu fiz com a Califórnia durante esse tempo, em dezembro, o meu amigo Peter Collins de São Francisco, ele me deu o raio-x da Kamala Harris inteiro. Ou seja, ela é a candidata do Big Tech. Ela é que vai... Jamais, por exemplo, ela consideraria revogar a seção 230, que permite às empresas de Big Tech liberdade irrestrita e absoluta, inclusive de censurar quem eles quiserem, inclusive o presidente da República, que é o que está acontecendo agora. Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde Facebook e Twitter iam censurar o Trump. Aconteceu agora. Tudo isso é previsível. Ou seja, toda a previsibilidade no contexto é muito fácil de identificar. O mais complicado é as agendas por trás e quem está dominando a narrativa e quem está construindo a narrativa. Quem domina a narrativa do mundo hoje são as Big Techs, isso é evidente. Exatamente. São as Big Techs que são aliadas fundamentais da liderança do Partido Democrata. E aí a gente está falando de Nancy Pelosi, do Chuck Schumer, esses caras. Esses caras é que mandam no Partido Democrata. São esses caras, por exemplo, que... Veja bem, tem que lembrar isso, que é super importante. No começo da campanha prévia dos democratas, Joe Biden tomou 3 surras seguidas nas primeiras prévias. Ele estava praticamente eliminado nas próprias prévias democratas. E ia mais uma vez para quem? Para o Bernie. E houve mais uma vez um golpe interno dentro da liderança do Partido Democrata para alijar o Bernie de vez. E, ao mesmo tempo, subir um pouco a Kamala. Nem isso eles conseguiram. Sabe quanto a Kamala estava... a popularidade da Kamala nas primeiras prévias democratas, antes deles escolherem o candidato? 2%. Ela teve um debate com a Tulsi Gabbard, onde a Tulsi Gabbard, em 3 minutos, destruiu a Kamala Harris completamente. Depois disso, ela retirou a candidatura dela. Retirou. Veja bem, ou seja, o nível de popularidade de Biden e de Harris nessas prévias iniciais dos partidos que mostram para onde está indo as tendências, era pífia, dos dois. Então, os dois foram fabricados depois como essa dupla invencível.
Pepe, Nada. muita gente querendo saber, que só para não perder o fio da meada, o que diz esse áudio completo? Só o contexto, quer dizer, o áudio completo, então, não é exatamente o que foi editado. Eu queria que você trouxesse um pouco mais de informação. O áudio completo é o Trump destilando as diversas evidências que ele recebeu de irregularidades, especialmente em Pensilvânia, Georgia, Arizona, Wisconsin e Michigan. E o que o Lin Wood, o advogado dele, passou para ele, o que o Giuliani passou para ele e o que a Sidney Powell passou para ele. Ele fez um mishmash de tudo isso e soltou algumas dessas informações dizendo, olha, vocês têm que ir atrás justamente desses 11 mil votos, porque esses votos são ilegais. E mais uma vez, ele não... Na verdade, é um problema. Você estuda isso em aula de dialética, na verdade. Ele não soube vender o prato que ele tinha. Tanto assim que, por exemplo, vou dar só um exemplo. Ontem, depois de tudo que aconteceu, no Senado e na Câmara, eles estavam votando a objeção aos resultados da eleição na Pensilvânia. Sabe qual foi o resultado? Muito impressionante. Claro, no final eles perderam, como eles perderam todas as objeções que eles estavam fazendo. Por exemplo, outra coisa que a gente pode discutir daqui a pouco, super importante, na hora que eles começaram a debater a objeção no Arizona, onde iam começar a soltar evidências de por que eles estavam contra a certificação do estado do Arizona, foi exatamente a hora onde houve o início da invasão interna do Capitólio. Porque até esse momento eram manifestantes pacíficos fora do Capitólio. E isso eu vi várias vezes, depois eu fui comparar footage de diversas fontes, era era mais do que óbvio que tinha dezenas de milhares de pessoas no jardim em frente ao Capitólio, em volta, na parte de trás e numa arquibancada que eles tinham construído do lado para a inauguração do Biden no dia 20, que foi ocupada pelos manifestantes. Pacíficos. Não tinha violência nenhuma. O que aconteceu depois foi uma pequena minoria que invadiu exatamente o carro. Aí a gente vai conversar sobre isso mais tarde. Mas, por exemplo, nada do que eles tinham como evidência sobre o Arizona foi discutido, porque, evidentemente, a sessão foi interrompida. Quando ela voltou mais tarde, bem mais tarde, né, de noite, na verdade, em Washington, teve a discussão sobre a Pensilvânia, 68% dos republicanos no Congresso apoiaram a objeção aos resultados da Pensilvânia. Por quê? Porque eles compararam todas as evidências compiladas pelos advogados do Trump e por outros advogados republicanos e viram que aquilo tinha mérito. E que isso tinha que ser debatido. Eram irregularidades seríssimas, tipo voto de morto, voto de gente fora do estado, manipulação eletrônica, etc. e tal. 68% dos republicanos. É enorme. E isso é muito interessante, porque se você compara com a última pesquisa que foi de ontem ou anteontem, no máximo, ela deu que 69% dos republicanos acham que a eleição foi trucada. É praticamente, está na mesma margem. Ou seja, você tem praticamente 70% dos eleitores, de todos os eleitores republicanos que votaram, achando que a eleição foi fraudada. Se você, numa dita democracia, não vai a fundo investigar tudo isso prova que essa democracia já está completamente corrupta. E esse é o ponto principal. Não tem nada a ver com partidarismo pró-Trump ou pró-democratas. Não é nada disso. A corrupção em Washington, como todos nós que trabalhamos em Washington sabemos, é um negócio completamente alucinante. Se vocês acham que o Brasil é corrupto, passem um dia na Rua K, em Washington, onde ficam os lobistas do planeta inteiro, e depois vocês saem da Rua K e tentam passar um dia dentro do Congresso, visitando os
os escritórios de cada um dos congressistas, tanto no Senado quanto na Câmara, e você vai ver o que esses caras da rua cá estão fazendo. É assim que funciona Washington. É assim que funciona. Por exemplo, essa semana a gente ouviu de uma socialite em Washington, amiga de um dos nossos amigos, essa coisa de Covid, que saco, eu quero que tenha festa de novo. Eu não consigo mais dar dinner parties, né? Eu não consigo mais dar jantares e festas para vir todo mundo, a gente conversar, etc. Por quê? Porque todos os deals em Washington são feitos em 3 ocasiões. O que a gente chama de power breakfast, de manhã, que são aqueles breakfasts de negócios, geralmente em bons restaurantes ou nos grandes hotéis, né? Tipo Four Seasons. Almoços, não almoços à la sanduíche, almoços de verdade, de business, que duram 1h30, 2. E as famosas festas à noite. É aí que você faz os deals. Washington funciona assim. E é uma cidade muito provinciana. Todo mundo se conhece e todo mundo faz os mesmos deals com todo mundo. Entende? E a corrupção, o famoso 5%, 10% em cada um desses deals, é um negócio gigantesco. Só para dar um exemplo para vocês, a Nancy Pelosi, líder democrata, ela vale mais de 100 milhões de dólares. Não é com o salário dela como congressista que ela vai ganhar, que ela vai fazer uma fortuna de 100 milhões de dólares. O Mitch McConnell, líder republicano no Senado, vale 22 milhões de dólares. É exatamente a mesma coisa. Esses caras, eles ganham os chamados kickbacks, né? As propinas inclusas nesses deals, e aí isso os reafirma, inclusive fundos de campanha, para eles serem perpetuamente reeleitos no Congresso ou no Senado. É assim, o funcionamento da Washington política é esse. E aí, superposto a esse, você tem o funcionamento do complexo industrial militar, que é o que a gente chama de porta giratória. Um dia você é um executivo da Raytheon, ou da Boeing, ou da General Dynamics, no dia seguinte você é um assessor do Pentágono, ou até o secretário de defesa, como esse último imbecil Esper, que depois foi despedido pelo Trump. É assim que funciona. Essa é a porta giratória. Então, essa mini explicação é para mostrar para vocês como funciona incestuosamente o complexo em Washington. Se você não sabe como isso funciona, e se você é um outsider, como o Trump era e é e vai sempre ser, você nunca vai conseguir passar para frente seja o que for que você tem na cabeça como uma política. E isso é o X da questão do fracasso dele em Washington. A parte todos os absurdos inomináveis e intergalácticos, especialmente no que nos interessa, nós do resto do mundo, em política externa. Isso eu não preciso repetir para vocês sabem tão bem quanto nós todos, os absurdos na Venezuela, Cuba, Irã, China, tudo. Pepe, claramente o Trump ontem, no discurso que fez, ele incitou a violência, né? Ele falou, olha, ele deixou claro que as pessoas... Não, desculpa. Protestem, né? Ele estimulou o protesto. Ele estimulou o protesto corretíssimo. Não, tudo bem, mas não é o papel de um presidente. Não é o papel de um presidente insuflar as massas contra, vamos dizer assim, as chamadas instituições. Então ele queria, na verdade, ele esperava um tumulto como aconteceu, mesmo que não calculasse a dimensão do que veio a acontecer. Ele esperava... Ele nunca calcula nada, né, Leonardo? Mas ele esperava o instintivo narcisista não calcula nada. Quando ele falou depois que o Mike Pence não teve coragem de fazer o que deveria ser feito, ele queria que o Mike Pence, na verdade, não confirmasse o Joe Biden. Ele trabalhou para que o resultado eleitoral não fosse confirmado. Então você considera... O problema é que ele não conseguiu vender porque ele não conseguiu mostrar conclusivamente por quê. Não, então, mas a minha pergunta é, você considera que o que aconteceu ontem foi uma tentativa de golpe ou não foi uma tentativa de golpe? Isso, olha, eu vou começar dando uma opinião de um ultra deep state, que eu também conheço pessoalmente. A gente se encontrou no Cazaquistão há um pouco mais de um ano atrás. A gente passou uma tarde conversando, inclusive, muito engraçado. Ele é uma pessoa muito divertida de conversar. Ele tem um sítio na Bolívia, na fronteira com o Brasil, para você ter uma ideia. Ele cria vacas
brasileiras importadas, mas do lado boliviano. O Edward Luttwak, que quem conhece, quem lida com inteligência no Brasil, sabe quem é. É um dos principais analistas estratégicos e militares dos Estados Unidos. Ele é deep state hiper profundo. E isso me passaram da Alemanha hoje. Ele deu uma entrevista para o Welt, na Alemanha, e perguntaram para ele, o que foi essa história? Foi um golpe de Estado? Uma das respostas dele é divertidíssima. Ele falou, ninguém dá golpe de Estado de dia. Muito menos uma tarde, né? Ele falou, o que aconteceu foi um riot, ou seja, um tumulto, né? Uma agitação e um show, especialmente um show para fotos. A análise dele, do jeito que eu vejo, a análise dele é perfeita. E olha, isso é um cara do Deep State falando. Ele identificou desde o começo que não tem nada a ver, isso não era um golpe de Estado. Isso é, o Trump forçou uma situação pensando já nas possibilidades políticas dele e do trumpismo nas midterms, nas eleições de 2022. Não ainda 2024, que está muito longe, mas já em 2022. Ou seja, forçar a barra do Partido Republicano a pelo menos escutar ou apresentar no plenário as evidências ou supostas evidências de fraude, e isso, por exemplo, convenceu, nesse voto da Pensilvânia que eu evoquei para vocês agora há pouco, 68% dos republicanos fizeram exatamente o que o Trump estava pedindo para eles. Olha, mostra no plenário todas as evidências que vocês têm, né? O que ele estava pensando, isso a gente discutiu entre ontem e hoje bastante. O que ele estava pensando é o seguinte, eu dou agora um checkmate em cima, porque agora eu vou dividir os republicanos. Eu sou o dono do Partido Republicano agora. E o Partido Republicano hoje é o trumpismo. Não existe nada fora do trumpismo. Existe a velha guarda republicana que resiste ao trumpismo. E velha guarda, eu vou dar exemplos. O Mitch McConnell, o líder do Senado, que ontem rejeitou completamente a estratégia do Trump no plenário, ou alguém como Mitt Romney, que tem um problema pessoal com o Trump desde quando ele perdeu a eleição contra o Obama em 2012. Esse negócio vem rolando de anos. Família Bush, vários, né? Enfim. Exatamente. E a velha guarda tradicional do partido, Bush filho, W. Bush filho, Dick Cheney e a filha dele, que é pior do que qualquer grande inquisidor, né? Essa é a velha guarda do Partido Democrata. Republicano, desculpe. E inclui ex-chefes do Pentágono, como o Dick Cheney, que foi chefe do Pentágono, o Rumsfeld, que foi chefe do Pentágono também. E não é por acaso que os 10 últimos diretores do Pentágono fizeram um manifesto, na verdade, repudiando tudo que o Trump estava fazendo. Temos que defender a democracia. E o mais engraçado é como se isso fosse, na verdade, um esquete de programa humorístico. Você vê dita esquerda progressista americana e no resto do Ocidente também, apoiando criminosos de guerra como Dick Cheney e Donald Rumsfeld, só porque eles são anti-Trump. Ou seja, o nível de dissonância cognitiva e por causa dessa manipulação, esses sinais cruzados o tempo todo, onde um observador médio, inclusive relativamente bem informado, seja de onde for, nos Estados Unidos, nos países da Europa Ocidental, no Brasil, na Argentina, na América do Sul, etc., ele está completamente perdido, ele não sabe... Imagina, você chegar ao ponto onde você está aplaudindo Dick Cheney e Donald Rumsfeld. E chegou a esse ponto, porque essa confusão de signos e de sinais operada basicamente por essa máquina democrata, aliada a toda a grande mídia, aliada à Big Tech, que censura todo mundo que está falando contra
seja o que for de trumpismo, funcionou. Ou seja, chapô para eles. A estratégia deles funcionou. E tanto funcionou que um dos cenários que eles tinham previsto, que era justamente o cenário que está se desenvolvendo agora, está se desenvolvendo exatamente do jeito que eles querem. E isso levou vários de nós, nesses últimos dias, a discutir uma hipótese. Eu vou lembrar mais uma vez para todo mundo. Hipótese de que havia um elemento de false flag, de falsa bandeira, em tudo que aconteceu ontem. Explica isso, Pepe. Achei muito interessante você mencionar só esse aspecto do show para fotos que você mencionou do Luttwak. Aquele personagem que virou o símbolo do protesto, que inclusive é a capa desse vídeo, o cara lá de Village People com os chifres, né? O cara foi para uma performance, né? Ele não foi lá para... ele era uma performance. Era a memética que a gente está vivendo. Ele foi para virar um meme, na verdade. Né? Sabe o mais engraçado, Leonardo e vocês todos? Esse cara é do Arizona. Sabe o que ele faz no Arizona? Ele é um ator de voz. Ele é um daqueles atores que faz vozes em comerciais ou em documentários, propaganda, inclusive até em longa-metragens, dublar desenho animados. Ele é um ator de voz, é um ator. E o mais interessante, aí eu fui comparar as imagens dele. Você acredita que ele é um ator de equal opportunity, né? Oportunidade para os dois lados. Ele aparece em tudo quanto é de protesto pró Black Lives Matter ou Antifa, e em tudo quanto é de protesto pró-Trump. Ele joga nos dois lados. Ou seja, isso demonstrou que a tese do Luttwak é perfeita. Foi um show, foi uma performance. Foi um show. Teve 4 mortes, que foi o desfecho macabro desse show, mas eu queria que você falasse... Exatamente. Olha, mas veja bem, a morte que a gente já sabe o mecanismo de como ela aconteceu, porque inclusive tem vídeos mostrando exatamente o que aconteceu no momento em que essa... É uma mulher de 32 anos. No momento que ela sobe por ela tenta subir por uma das janelas para entrar no precinto interno. E tem um dos caras da Capitol Police com um revólver apontado para ela. Do lado... ela está subindo por aqui e o cara está aqui. Ou seja, ela está na linha de mira dele. E evidentemente, como ela estava mirando para frente, ela não percebeu que tinha um cara à esquerda dela com um revólver mirado para ela. E como ela foi a primeira a subir Isso vocês veem no vídeo. Quando ela foi a primeira a subir a janela, ela foi imediatamente alvejada. E morreu depois. O mais demente dessa história, o que complica ainda mais o que aconteceu, não só o fato de que é um civil, para todos os efeitos, civil, e aí a gente vai ver que não é tão civil assim, morta por um funcionário da Capitol Police, dentro do Capitólio. Ela é uma veterana da United States Air Force, uma veterana da Air Force de San Diego, ou seja, provavelmente ela deve ter trabalhado em Camp Pendleton, que fica ali na zona, né? Que é uma das bases principais que manda, como é que chama, operativos para as guerras do Império, né? Eu tive em Camp Pendleton anos atrás, e isso vai pegar muito pesado com o complexo industrial militar, com a Força Aérea e com, com aposentados do sistema. Pega essa pergunta aqui da Carolina, Pepe, dizendo o seguinte: será que não houve uma provocação do Deep State para criar uma imagem ainda mais popular da dupla Biden-Harris para, na verdade, avançar na hipótese do false flag? Exatamente isso que a gente tem discutido. Então, mais uma vez, eu lembro a vocês, isso é uma hipótese de trabalho. Nenhum de nós tem 100% de evidências para provar que tem uma false flag. Existe uma séria possibilidade de que houve um elemento de false flag no meio de um protesto pacífico. Ou seja, o que está estabelecido, eu diria graficamente, inclusive, vocês podem ver pelos próprios vídeos. Eu estava acompanhando em tempo real as pessoas. Na hora que o Trump... Eu acompanhei o discurso do Trump inteiro na frente da Casa Branca, que não era na frente da Casa Branca, era um palco com a Casa Branca ao fundo,
Mas as câmeras estavam mostrando apenas, talvez os primeiros 20 metros ou 30 metros de gente na frente do palco e do Trump por trás daquela barragem de plexiglass, né? E ele apontou várias vezes para trás, dizendo, olha, as câmeras não vão mostrar o que está atrás de mim, que é um monte de gente que vai até o Lincoln Memorial. Você sabe onde é o Lincoln? O Lincoln Memorial, lá atrás, né? Tem o laguinho, mas o Lincoln Monument, o obelisco do Lincoln, depois tem o laguinho e lá no fundo fica o Lincoln Memorial. E tinha mesmo, eu vi fotos de um monte de gente até pelo menos o Lincoln Memorial, o obelisco. Tinha muita gente. A gente tem números que variam de, como é que chama? De centenas de milhares de pessoas. Inclusive uma cifra que chega a quase 1 milhão de pessoas. Centenas de milhares é extremamente plausível. E no meio do discurso ele fala, então, vamos agora caminhar até o Capitólio e eu vou com vocês. E isso pode ter sido interpretado por muita gente como se eles iam pegar aquele concerto de 10 limusines impermeáveis do Secret Service e ele ia do lado das pessoas. Não. Mas, retoricamente, metaforicamente, ele dizendo, estarei lá com vocês, vamos caminhar até o Capitólio para ver se o Mike Pence is going to do the right thing, na verdade, né? Ou seja, impugnar, ou pelo menos recomendar impugnar as eleições em vários desses estados, e aí sabe-se o que daria depois. As pessoas começaram a andar. Tinha muito pouca gente no começo na frente do Capitólio. Na hora que ele começou o discurso com a Casa Branca ao fundo, tinha imagens na frente do Capitólio, tinha muito pouca gente. Devia ter talvez 1.000 pessoas, não mais. Logo depois começou a chegar um aluvião. E logo depois que ele pronunciou ao vivo esse vamos caminhar até o Capitólio, de repente você tinha dezenas de milhares de pessoas em volta do Capitólio, na escadaria, nessa, como é que chama, arquibancada erigida para a inauguração Biden-Harris no dia 20, atrás, né? Mas não tinha ninguém dentro. Veja bem, e era pacífico. Você olhando as imagens, não tinha nenhuma violência. O que começou é um problema sério, porque ninguém sabe como começou a multidão empurrando a segurança do Capitólio para quebrar as primeiras barreiras e para chegar até as portas. E aí, veja bem, eu já fui ao Capitólio um monte de vezes, porque você vai lá para entrevistar congressistas, senadores, às vezes tem seminários, você tem um passe de jornalista, tem três camadas de segurança para você entrar. É muito difícil você entrar sem nada, ainda que seja uma multidão. E veja bem, esse é o sacrossanto templo Valhalla da democracia americana. Ou seja, é muito bem protegido. O ponto principal que eu quero passar para vocês bastante claro é: ninguém entra no Capitólio se não for, como é que chama, autorizado. Pepe, tem vídeo, a polícia liberou a entrada das pessoas. Exatamente, você chegou exatamente onde eu queria. Ou seja, por que a polícia liberou a entrada desses manifestantes, veja bem, pacíficos? Ninguém mas a versão inicial de que a polícia liberaria porque o Trump fez vista grossa, porque o Trump quereria que, embora a polícia do Congresso seja uma polícia não tem, Leonardo, importantíssimo. A Capitol Police, essa entidade, esse organismo, a polícia especializada do Capitólio, não responde à autoridade federal. Ela responde ao Capitólio. Veja bem, é completamente diferente a história. Entende? Ou seja, isso nos leva a uma série de questões ainda não respondidas, e questões seríssimas. Quem autorizou a polícia do Capitólio a autorizar uma quantidade bastante significativa, a gente pode dizer talvez o quê?
1.500, 2.000 pelo menos pessoas a entrar no Capitólio sem qualquer tipo de, como é que chama, screening, de barragem, sem passe, sem nada. Entrar, simplesmente. E o que nos abre uma possibilidade, mais uma vez, de se, veja bem, fosse uma false flag, isso seria perfeito porque os organizadores dessa false flag estariam contando justamente com o fato de, claro, a gente abre, vai ter uma invasão e vai ter uma violência dentro do Capitólio, na rotunda, na sala do Senado, no Congresso, etc. E isso, para nós, para a nossa agenda, é absolutamente perfeito. Isso é a hipótese número 1. A hipótese número 2 também é muito interessante porque ela tem totalmente a ver. O pessoal que é encarregado da segurança do Capitólio, veja bem, salários baixos, baixa classe média ou lumpen proletariado, fazem parte do banquete dos mendigos, ainda que recebam um salário federal pífio, na verdade, e muitos terão simpatias com pelo menos a propaganda trumpista de que se preocupa com as classes populares. Ou seja, eles imediatamente mergulhariam nessa narrativa do populismo trumpista. Então, veja bem, são duas hipóteses e a gente não tem um quadro a 100% de que foi um ou outro. Entende? Ou seja, o principal que está estabelecido é ninguém entra no templo da democracia americana se não houver conivência. Ou seja, foi a entrada dos protestos pacíficos, entre aspas, foi liberada, foi autorizada. Por quem? É uma outra história. Pode ter sido uma ordem vindo justamente de, exemplo, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, liderança do Partido Democrata. Ninguém sabe. Bom, Pepe, a gente já falou disso. Deixa eu só compartilhar. Termina. Conclua aí, então. Só um minuto, por favor. O problema é que no momento em que os pacíficos entraram, e aí a gente vê aquela série de fotos enormes, todo mundo tem, a Getty Images tem, a AFP tem, a AP tem, com bandeiras, conversando com os policiais nos corredores. E aí você identifica um ínfimo, eu diria, contingente, um pequeno contingente, que reproduziu dentro do Capitólio, e numa escala até mais pacífica, o que aconteceu em Hong Kong em 2019, quando os protestadores de Hong Kong, infiltrados por um monte de black blocs, invadiram a legislatura de Hong Kong, mas eles não se limitaram a sentar na cadeira da Nancy Pelosi, como essa famosa foto desse cara sentado na cadeira da Nancy Pelosi com os pés em cima da mesa. Eles pintaram os símbolos, eles roubaram coisas, eles botaram uma bandeira dizendo que a China era uma coisa absolutamente escrota, eles, grafitaram a bandeira de Hong Kong, a bandeira de Hong Kong, inclusive dentro da legislatura de Hong Kong, e foi um negócio muito mais sério. E veja bem, a polícia de Hong Kong não utilizou violência. E isso é muito engraçado, porque hoje, à tarde, aqui na Ásia à tarde, em Pequim, no briefing diário do Ministério das Relações Exteriores, a porta-voz, a Hua Chuning, que é a Maria Zakharova chinesa, falou exatamente isso. Olha, o que aconteceu aí com vocês, aconteceu aqui em Hong Kong e não teve violência, não teve morte nenhuma. Nossa, então, óbvio isso na China, teve centenas de milhões na internet chinesa comparando exatamente o protesto em Hong Kong que foi qualificado pela própria Nancy Pelosi, nas palavras dela na época, olha que coisa linda que é a democracia. E quando acontece algo absolutamente similar dentro do Congresso americano, são terroristas domésticos. Pepe, em 2013, o Congresso brasileiro, nas jornadas de junho, foi invadido. Sim. E todo mundo dizia que era lindo protestar. O Congresso boliviano foi invadido antes do golpe na Bolívia. Então, existem antecedentes. Não estou querendo justificar o que aconteceu nos Estados Unidos. Claro que não, mas é importante você dar os antecedentes, porque
A ótica, o que nos interessa aqui é a ótica imperial. Quando isso acontece nesse distante terceiro mundo, são lutadores pela liberdade, certo? Quando acontece dentro dos Estados Unidos, são terroristas. Pois é, aí olha o comentário do Márcio Oliveira. Biden e Harris com mais poder que Obama, já controlam o Senado, tudo que o Oriente não queria. E o Mark Zuckerberg dizendo que o Trump está banido por tempo indeterminado. A minha questão para você é, o que aconteceu ontem vai dar mais poder para o Biden, né, ou Biden, Kamala Harris, ou, na verdade, vai estimular novos protestos nos Estados Unidos? Como é que você está vendo o cenário daqui para frente? Quer dizer, o Biden tem capacidade de coesionar o país ou não? Indo além da sua pergunta, o problema sistêmico é infinitamente mais grave do que o que está pipocando no momento. E o problema sistêmico foi identificado brilhantemente. A melhor análise desde antes das eleições, na verdade, é do Alastair. Uma série de colunas que o Alastair está escrevendo para o Strategic Culture de Moscou, onde eu também sou colunista, e vocês no Brasil devem saber que o Strategic Culture foi banido pelo Facebook. Você não pode, por exemplo, botar um link de um artigo do Alastair ou meu no Facebook, o Facebook bloca. A gente bota no VK russo, por exemplo, ou no Instagram, por exemplo. E as análises do Alastair ele da maneira mais direta possível, porque é uma análise extremamente complexa, ele colocou em termos do... Eu coloquei em termos dos deploráveis vão se tornar ingovernáveis, que foi o título de uma coluna minha no meio de dezembro. Eu acho que eu mandei para vocês, eu acho que foi traduzida pelo 247, não tenho certeza. E o Alastair, numa série de colunas, pelo menos 4 que eu me lembre, ele tem colocado em termos da América woke, ou de uma tecnocracia ou teocracia woke, politicamente correta, contra uma velha guarda praticamente condenada à extinção da América Vermelha e basicamente rural. E especialmente incapazes de entender o mundo tecnodigital. Ou seja, para dar um exemplo, como vários que foram para Washington ontem, que vieram de caminhão ou de picape ou de 4x4, de várias partes dos Estados Unidos, do Arkansas, Arizona, etc. Exatamente, essa é a última do Alastair. É muito interessante, porque essa coluna trata basicamente de como a União Europeia reproduz o mecanismo americano também, e ele compara Washington com Bruxelas, o que é extremamente correto. Bruxelas, mais cedo ou mais tarde, eles vão viver um tipo de insurreição de vários países europeus que vai terminar chegando ao Parlement, em Bruxelas, a sede da Comissão Europeia. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter uma tentativa de tomada do Parlement em Bruxelas. Sem dúvida. Mas ele faz 2 observações sobre os Estados Unidos. Deixa eu ver, eu tinha anotado aqui para conversar, para falar para vocês. Espera aí, just a second. Olha, eu vou citar 2 trechos dessa coluna do Alastair que são fundamentais. Olha, o primeiro, ele fala da América Vermelha. Certo ou errado? Eles veem o 20 de janeiro como o fim da linha. Ou seja, o fim da linha em termos de uma ameaça existencial para eles. Né? Segundo o Alastair, 8 entre 10 republicanos acreditam que a eleição foi roubada. Sem dúvida. É pelo menos 70%. E se você somar tudo, incluindo polls que não aparecem, dá praticamente 80% de que a eleição foi roubada e de que, como o Trump aludiu ontem, a eleição da Geórgia na terça-feira também foi roubada. Isso a gente não tem
nenhuma evidência, nenhuma prova ainda. Pode ser que surja. Por enquanto, é uma suposição, né? Por outro lado, uma coisa fundamentalmente correta, que é a destruição desses business, pequenos business e business de nível médio nos Estados Unidos, por causa do lockdown americano, é uma estratégia premeditada para consolidar o big business dos oligarcas americanos. Isso é absolutamente correto, sem dúvida. E isso se aplica não só aos Estados Unidos, como, eu diria, em boa parte do Ocidente, né? E a última coisa importantíssima, esses, como ele chama, Red Americans, ou seja, a América Vermelha republicana tradicional conservadora, eles temem ser totalmente cancelados, literalmente cancelados, por esse totalitarismo soft woke que é orquestrado por Big Tech, com especialmente o Google, Twitter, Facebook, censurando tudo que não lhes convém. E ainda mais depois de que o Trump entrou em campanha direta para abolir a seção 230, que permite ao Big Tech fazer o que eles quiserem sem nenhum tipo de controle. Ou seja, quem manda na opinião pública americana, em grande parte do planeta, porque todo mundo no planeta tem Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., é Big Tech. E não é por acaso que o candidato deles é Kamala. Entende? E isso é que o Alastair coloca como a epifania da América Vermelha. E ontem, o que a gente viu foi a explosão, a faísca, para o mundo inteiro ver, do desespero dessa América Vermelha. Ou seja, isso vai muito além da incapacidade do Trump, da estupidez do Trump em diversos níveis de política interna, de incapacidade de ter aliados de peso, de incapacidade de análise estrutural e sistêmica, de uma política externa absolutamente inominável. Isso vai muito além da figura Trump. O mais interessante é que o Trump catalisou um processo que já estava em andamento e ele acelerou a explosão dessa faísca. Isso é que é o mais interessante. A maneira como eu vejo, eu acompanho a dissolução progressiva do Império por dentro há 20 anos, sem parar. Por dentro, sem parar. Guerras. Eu cobri as guerras do Império dentro das guerras. Eu vi como o complexo industrial militar destrói países inteiros na minha frente. Ou seja, isso é um negócio que você não tem como esquecer nunca. De longe, eu vi como o Império armou um golpe e destruiu o Brasil em 2016. By the way, não se esqueçam nunca, vocês no Brasil, quem foi um dos implementadores chefes desse golpe? O próximo presidente dos Estados Unidos. Então não tenho ilusões nenhuma. Ninguém no Sul Global tem ilusões do que vem pela frente. E isso, vindo das palavras de teleprompter do próprio. Vamos voltar ao normal. A América vai voltar a liderar o mundo. Você sabe o que é liderar o mundo, né? É Iraque, Afeganistão, Líbia, Síria, Somália, Iêmen, Venezuela. Isso que é liderar o mundo. Entende? Então que ninguém tem ilusão nenhuma. Né? Exatamente. Olha só, vou ler esse comentário aqui do Rodrigo, ele fala assim, Trump é o malvado favorito, assim como Bolsonaro aqui, tão malvado que pode levar a esquerda a uma frente ampla com os golpistas de 16 para evitar o mal menor. Sim, corretíssimo, corretíssimo. E você falou na nossa última conversa aqui, Pepe, que o Biden seria a última cavalgada do Império. O declínio dos Estados Unidos, do soft power, da economia, de tudo isso aí é muito evidente, embora as big techs tenham se fortalecido, etc. e tal. Como é que você acha que vamos dizer assim, o fato da imagem dos Estados Unidos ter sido dilacerada vai impactar a ordem mundial? Né? Você vai ter, por exemplo, hoje mais respeito por Rússia, por China, ou menos? A União Europeia vai se afirmar? Como é que a Angela Merkel já se pronunciou?
já responsabilizou São os poodles, né, Leonardo? Não, mas enfim, o que eu quero te perguntar é o seguinte, quer dizer, como é que vai ser a nova ordem global depois de ontem? É a liderança dos Estados Unidos com Biden e Kamala Harris ou uma ordem nova que vai se afirmar? Porque existe o declínio real da economia americana. E é isso, exatamente, e o desespero dessa elite do partido, essa elite o composite, né? A liderança do Partido Democrata, Big Tech, a maior parte de Wall Street, o lobby sionista, não se esqueça, importantíssimo, quem manda na política externa em Washington é Israel e o seu aliado menor, a Arábia Saudita. São esses caras que eles são tão poderosos que eles nem precisam fazer essas festas que a nossa socialite de Washington estava sonhando que volte o mais cedo possível. Eles pegam o telefone e mandam a ordem direto. Né? Que precisa fazer lobby, jantar, né, sabe? Levar para passar um fim de semana nos Hamptons, são os sauditas, são os outros, entende? E isso está claro para os donos do excepcionalismo, para os Masters of the Universe que controlam o jogo. Ou seja, Larry Fink, da BlackRock, por exemplo, vou dar alguns nomes. O Jamie Dimon, da JP Morgan. Evelyn de Rothschild, com a sua mulher Lynn Forrester Rothschild, que agora estão posando de salvadores do capitalismo junto com o Papa Francisco. Se alguém falasse isso há algumas semanas atrás, seria taxado de lunático. Não, existe. Vai no website deles. Tá lá. Teve um episódio, Pepe, desta semana também, que foi o arrependimento do Charles Koch, dos Koch Brothers, golpista, que agora diz, não, estou arrependido por espalhar discurso de ódio pelo mundo. Né? Eu acho que era interessante entrar nesse pacote também. Ou seja, olha, a loucura chegou a um ponto onde vários desses... pelo menos coadjuvantes de Masters do universo, eles estão num jogo de posicionamento para ver, ou seja, qual vai ser o nosso papel no novo normal. Interessante isso que você fala, Pepe, porque na verdade é o seguinte, teve uma pergunta assim, mas o Mark Zuckerberg não era trumpista na eleição passada? Não. Esses caras todos podem se reposicionar também, isso que eu acho que é uma questão importante. O cara pode ser operado de um jeito e depois opera de outro, né? A lógica naquele momento era colocar o Trump, agora é derrubar o Trump, mas queria que você falasse... Porque, como é que chama? A articulação geopolítica, geoeconômica e de jogos de poder não é nada pessoal, Leonardo e vocês todos. É como a máfia. Nothing personal, just business. Não é pessoal, é business. Ou seja, se uma determinada facção, um determinado personagem não importa mais para o business ou para a agenda de quem está rolando o jogo, da mesa do cassino, você é imediatamente descartado. E é exatamente isso, e aí eu vou dar uma citação literal para vocês, que me veio hoje. Hoje eu recebi um monte de informações importantes que eu tinha pedido desde ontem, e não só a conversa que eu tive com o Alastair, que ilustra muito do que a gente está conversando aqui agora, mas eu recebi coisas digamos, dissidentes do Deep State. Ou seja, gente que ainda tem os contatos do Deep State, mas é dissidente, ou businessmen que jogam com informação privilegiada, porque eles usam essa informação privilegiada nos business deles para ganhar muito mais dinheiro do que normalmente, do que eles não dispusessem disso. E um desses caras me mandou uma resposta espetacular. Eu vou traduzir uns trechos para vocês, porque a resposta dele criou, inclusive, uma discussão extra, que aí, na minha conversa com o Alastair, eu perguntei diretamente para o Alastair, escuta, olha, eu recebi isso daqui desse cara, esse cara é super barra pesada, o que você acha? E o Alastair me deu uma resposta sensacional, que aí eu vou engatar na sequência, que ilustra para vocês também até que ponto está o jogo. Bom, o que me disse essa fonte de inteligência? Então, traduzindo, a carta do baralho, a última carta do baralho que o Trump tem é lei marcial. E aí ele pergunta, a questão é se ele vai jogar. Aí ele traça o panorama. O que está rolando agora?
O Mossad traiu o Trump com um novo deal com o Biden e, por isso, Trump foi jogado aos cachorros. E isso é verdade. O Bibi, veja bem que o Bibi abandonou o Trump completamente desde o resultado das eleições. Isso vocês podem checar no noticiário. O Bibi sumiu. Não dá uma palavra. Nem fala mais do Trump. E está virando o herói mundial da vacinação, né? E está virando exatamente, e ao mesmo tempo posando como herói da vacinação. Já vacinou 15% da população, sei lá. Da população, exatamente. Bom, aí continuando no lobby israelense, fundamental. Ele fala do Sheldon Adelson. Sheldon Adelson, muitos de vocês devem saber. Ele é o rei dos cassinos, Israel em primeiro lugar sempre, o maior doador do Partido Republicano e o maior doador para a campanha do Trump, tanto na anterior quanto nessa. Então me diz o nosso amigo de inteligência, o Sheldon Adelson e a máfia, eles não têm problemas de mudar de como é que chama, de lado, para pegar quem eles identificam que vai ser o próximo winner, o próximo vencedor. Isso é absolutamente correto. Abandonaram também o Trump completamente. Depois, quando eles viram que o resultado do dia 4 não ia ser mudado de jeito nenhum, caíram fora do barco. O Mike Pence, vice-presidente, e o McDonnell, o Mitch McConnell, ele põe McDonnell, mas é McConnell. O Mitch McConnell, líder republicano no Senado, também traíram o Trump. Absolutamente correto. Abandonaram o barco, não deram sequência a essa série de evidências que os advogados do Trump mostraram e que pediam que pelo menos isso fosse, pelo menos investigado, ainda que fosse uma balela, mas que se investigasse, porque eram acusações sérias. E aí uma frase dele é sensacional. É como se o Trump tivesse dado uma de Júlio César entrando no Senado romano para ser esfaqueado pelas costas. E foi, sem dúvida. Outra coisa que ele diz que é super importante, a eleição da Geórgia pode ter sido roubada. E isso ele usa as fontes dele, e a gente não tem como confirmar se a eleição terça-feira na Geórgia foi roubada. O problema é que eles usaram máquinas da Dominion de novo, porque o governador da Geórgia, o Kemp, tinha feito um deal com a Dominion a longo prazo, e isso não mudou nada desde o dia 4. As máquinas da Dominion, que, segundo várias evidências, são facilmente manipuláveis, foram as máquinas usadas na eleição da Geórgia na terça-feira. Bom, ele cita o Evelyn de Rothschild também, em colaboração com a facção mais forte do Deep State, e isso absolutamente correto, porque é Deep State, Rothschild, grandes banqueiros, grande parte do Wall Street e liderança do Partido Democrático. Então, o que sobra para o Trump? Nada. Ele diz tacitamente, Trump pensa que ele é parte do sistema, mas todo mundo no Deep State sempre teve um enorme desprezo por ele e o considerava como uma não entidade. E isso reproduz o perfil do Trump para a elite de Nova York. Não se esqueça que o Trump é do outro lado da ponte. O Trump não é Manhattan. O Trump não é Upper East Side ou Upper West Side. Para a elite de grana, ou a dita, a auto-elegida aristocracia nova-iorquina, é um brega do outro lado da ponte, que não tem senso estético, é um pobre coitado. A única coisa que ele tem é dinheiro. E faz aqueles hotéis horríveis com um monte de ouro dentro, como se fosse um shake de Dubai. Isso é como o Trump é visto pela elite de grana e de cultura também de Nova York. E aí outra coisa que ele diz é importantíssima. O problema do Trump é que ele não entende como o sistema funciona nos últimos 250 anos. Corretíssimo. Aí, se ele declara a lei marcial, ele pode ser assassinado. Também corretíssimo. Porque ele não teria apoio da liderança do complexo industrial militar, que já provou várias vezes que é anti-trumpista. Ele poderia ter apoio do escalão médio ou do escalão inferior. Mas se você não tem os generais do seu lado, a história demonstra, se você não consegue conquistar os generais e botar eles no seu bolso, os generais vão
te botar para fora na primeira oportunidade. Claramente, Pepe, o Trump está sendo descartado, né? Sim, sem dúvida. Seja pelo voto, seja pela máquina republicana, pelo sistema, o que seja, ele está sendo expelido do sistema que Exato. ele denunciava, né? Agora, a questão estava mostrando uma matéria do Político que está aberta ali, e hoje eu entrevistei uma professora da UFRJ. Ele faz uma aposta que é o seguinte: ele se dissocia do sistema, mas ele se conecta com a base popular. Porque essa base popular é antissistema, né? E é inegável, o Trump teve 74 milhões de votos, né? Independente. Ele é o maior partido da América, sozinho. Então, como é que ele vai? Para onde vai essa força eleitoral agora? Exatamente. É antissistema também, né? Leonardo, você fez a famosa pergunta de 6 bilhões de dólares. Ninguém sabe. O que a gente sabe é que o que aconteceu ontem já foi um pré-posicionamento para o futuro político imediato do trumpismo, porque ele já identificou politicamente quem o apoia, ele já identificou os, entre aspas, traidores, ele passou uma mensagem fortíssima para a base, que é, essencialmente, nós não vamos desistir nunca e a luta continua. Ou seja, ele já está se posicionando para o próximo ciclo político. E ele sabe perfeitamente... Ou seja, Pepe, Trump está sendo expelido, mas o trumpismo não está sendo derrotado. Né? O trumpismo ele vai existir como ideologia, né? Corretíssimo, Leonardo. O trumpismo é o principal partido político da América hoje. Queira ou não queira, é um fato inegável. Se você tem 74, 75 milhões de votos, ninguém vai batê-lo. Não é Biden-Harris, que a gente não sabe, até hoje não vai saber nunca se você fazendo uma campanha invisível, lendo teleprompter, num sótão, e na hora que você faz como é que chama? Um rally, vai 12 pessoas dentro de 12 SUVs separados no estacionamento, você não vai ganhar uma eleição com mais de 80 milhões de votos. O Pepe, você acha que é por isso que dessa força do trumpismo que o Ted Cruz, aquele senador lá, fez esse movimento de questionar os votos na Arizona? Ele quer ser o herdeiro desse movimento, na sua opinião? Ou não, ele quer como potencial herdeiro? O Ted Cruz é um super oportunista, né? O Ted Cruz, não se enganem com nenhum dessas entidades. São todos oportunistas. Não há como é que chama, nenhuma evidência de corrupção pessoal em relação ao Ted Cruz, apenas que ele é um cara, basicamente é um homem sem caráter e totalmente oportunista. Ele está se posicionando em dois níveis. Um, como um aliado do trumpismo, e dois, preparando o seu futuro político para 2024. Se Trump não concorre em 2024, ninguém sabe o que pode acontecer, inclusive se o deal mafioso que o Trump vai fazer com os donos do poder pressupõe nada acontecer com ele pessoalmente, com a fortuna dele e com a família. Ninguém sabe do deal. O que a gente sabe é que teve conversações secretíssimas sobre o pós-Trump na Casa Branca, ou seja, Trump como um civil. O que vai acontecer com ele pessoalmente, com a família e especialmente com a grana e com a dívida. Ele não deve 400 bilhões de dólares. Ele está quebrado. Ele deve quase, pelo que a gente sabe, ele deve pelo menos 1 bilhão que ele não tem. E o X da questão, o Deutsche Bank. Se tem um... Vou dar uma suposição. Se o Departamento de Justiça quisesse entrar de cabeça dentro do Deutsche Bank, eles iam pegar tudo relativo, sabe? Tudo que o Trump deve, onde está a grana, por onde circulou, onde foi a triangulação, etc. E tal. Bom, sobre isso, Pepe, só para não perder o ponto, você acha que ele vai ser preso? Você acha que ele vai ser empichado sumariamente? No momento, não. Nenhum de nós faz previsões quanto a isso. Vai fugir para o Brasil? Tem gente falando que ele pode pedir asilo. Não. Tá tudo em aberto, porque,
enquanto a gente não sabe os termos do deal, que é uma coisa de máfia ultra barra pesada, que deal que ele conseguiu arrancar dos donos do poder, dos caras que o estão escorraçando completamente. E aí entra o deep state. Não é nem o Edward Luttwak, ele está no deep state. Acima do Luttwak, que é apenas um estrategista militar e um consultor, né, tem o pessoal que manda mesmo, que está acima de, por exemplo, de um secretário de Estado, está acima de quem era o Colin Powell, está acima de... Sabe, é gente equivalente ao grau de onisciência do Dick Cheney na época do W, onde o Dick Cheney mandava em literalmente tudo. Você tinha o office da vice-presidência dentro da Casa Branca ditando todas as políticas americanas, especialmente a política externa. Então é nesse nível que a gente está falando. Então o deal que esses caras ofereceram ao Trump ou o deal que ele conseguiu arrancar deles. Enquanto a gente não souber os termos disso, qualquer especulação não vai nos levar a nada. O que ele já se posicionou é em relação à base. E isso foi um golpe de mestre, porque ele regimentou os 74 milhões de votos. Garantido. O que ele vai fazer com isso? Ele fala em movimento. Veja bem, ele não fala em partido político. Ontem, no discurso, mais uma vez, ele falou de movimento. O maior movimento que se montou na América. É um movimento de massa gigantesco, mas é difuso, não tem lideranças, não tem uma equipe de quadros bem formados e politicamente muito bem situados e conectados, né? E esse é o grande problema do Trump, também, que a gente estava discutindo esses 2-3 últimos dias. Um dos erros fundamentais da ausência de estratégia dele, ele não conseguiu cultivar os seus generais. Por que os generais estão dando um pé nele agora? Porque ele não tem nenhum apoio entre eles. E esses são os caras que você tem que cultivar desde o começo. Sabe quem sabia isso de A a Z, né, Leonardo? Hugo Chávez, entre outros. E aqui é interessante, Pepe, porque como o Bolsonaro ele abraçou o discurso trumpista, ele está fechado com o Trump, as pessoas estão destacando. A grande diferença entre Brasil e Estados Unidos é que o Bolsonaro tem os militares, né? Claro! Então é uma situação muito mais perigosa do Brasil. Nossa, o caso do Brasil é muito mais complicado, porque não é que o Bolsonaro tenha os militares no seu campo. Os militares têm o Bolsonaro totalmente sob controle. Ele é, como é que chama, um pateta útil. Ele é aquele espantalhozinho da plantação útil, que você pode dar um peteleco a hora que quiser, tranquilo. E ele funciona, ele cumpre a sua agenda. Então, o caso do Brasil é muito mais sério e muito mais perverso. Né? Muito mais grave. E aí é por isso que as pessoas têm medo de que ele repita esse mesmo roteiro em 2022. Já está anunciando, dizendo, olha, se perder, terá sido fraude. Ele está preventivamente fazendo o mesmo discurso. E aí as pessoas colocam, bom, mas e os militares vão fazer o quê? Eles vão aceitar o resultado? Eles vão expelir o Bolsonaro? Porque acho que as pessoas não enxergam a diferença, Pepe. Nos Estados Unidos, o Pentágono, o Deep State, é uma força muito maior do que qualquer presidente. Nossa, né? Exatamente. É o que o meu amigo Ray McGovern, justamente, que dava os briefings da CIA para o Ronald Reagan às 8 da manhã, a melhor definição do complexo é a do Ray. Ele chama de MISIMAT, com 2 T's. MISIMATT. É complexo industrial, militar, de segurança, mídia, acadêmico e think tanks. Então, isso é o que manda, sem dúvida. Então, eles expelem o Trump, né? Silenciam o Trump. O Facebook está dizendo agora que o bloqueio do Trump é definitivo. O Trump vai definitivo, né? Vai ficar com o trumpismo mais silenciado nos meios de comunicação. Eventualmente prendem o Trump, sei lá o que vão fazer com o Trump. Agora aqui os militares precisaram do Bolsonaro para voltar ao poder. É diferente. Então, assim, o Bolsonaro foi um instrumento, ainda que seja um pateta útil, não teriam voltado ao poder sem ele.
ocuparam os cargos, estão com milhares e milhares de cargos. Como é que eles vão devolver isso aí? Não é uma coisa tão simples, né? Porque eles não tinham isso nos governos civis. Então, sim, qualquer saída no Brasil, a meu ver, teria que passar, né, também por uma, não digo uma composição, mas uma superação desse ciclo militar. É mais complexo, é muito mais difícil. Posso te fazer uma pergunta, Leonardo? E para todos vocês são especialistas em Brasil, eu não sou. Vocês veem alguma possibilidade realista de os militares brasileiros agora terem um controle absoluto de todo o processo? Eles conseguiram o sonho do complexo industrial militar americano, que é o Full Spectrum Dominance, a dominação de espectro total. Os militares do Brasil hoje, eles têm a dominação do espectro total, em todos os sentidos, né? Político, econômico, eles escolhem, etc. e tal. Qual seria um elemento possível para furar essa Matrix, se é que ele existe? O problema aqui, Pepe, é mais complexo. Você viu o seguinte, o que a gente está vendo hoje é a tentativa de construção de um Biden brasileiro, né? E aí como se os militares fossem aceitar isso passivamente, né? Como se os militares fossem submeter a esse plano Biden. Eles não têm a dominação total, porque eles não têm o controle dos meios de comunicação, como se dá nos Estados Unidos, né? Então aqui, por exemplo, os meios de comunicação são mais alinhados à burguesia, e de alguma maneira muitos alinhados até ao, vamos dizer assim, ao sistema global de comunicação, né? Folha, Estado, Globo, você conhece bem isso. Sim. Todos eles estão abraçando esse discurso de que precisamos da frente única contra Bolsonaro, né? É encontrar uma maneira de isolar o bolsonarismo, assim como o Trump foi isolado nessa solução de lá. Mas o fator militar, ele não está nesse negócio de, olha, vamos então expelir o Bolsonaro e vamos continuar mandando com o Dória. Não está pressuposto que eles vão continuar no poder caso venha o Dória ou caso venha qualquer outro governo. Por isso que a solução é mais difícil, né? Porque a elite, a burguesia brasileira aliada ao capital externo deu o golpe, mas acho que não fez a conta de que os militares viriam junto com o golpe. Acho que os militares vocês querem dar um golpe? Tudo bem, então tá, vocês vão dar um golpe, mas a gente vai mandar no governo. Como é que põe eles para fora? Essa é a grande equação brasileira que não está... Mas que se foi isso que aconteceu, é de uma ingenuidade absolutamente inacreditável, né? Eles achavam que os militares viriam, ficariam um pouquinho... Bom, beleza, agora vocês voltam, tá? A gente já tirou o Lula, agora vocês voltam aí, a gente devolve todos os cargos, vai ficar tudo tranquilo. É bem mais difícil. E eles não têm nenhuma liderança de peso para perceber não só que isso era uma falácia, em primeiro lugar, como agora ficou ainda muito mais complicado de você furar essa bolha gigantesca. Ficou. E os militares, na verdade, Pepe, eles precisam também do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o que faz a conexão com a massa, né? Sim, sim. O Bolsonaro é o fator popular dos militares. Os militares não têm um elemento popular para disputar voto. Apareceu essa figura Bolsonaro que tem essa força social também. Então a questão aqui é muito difícil. Mas eu queria voltar com você para a questão do que para mim não ficou muito claro, né? Quando a gente falava do Biden, né? O Biden, assim, a gente fez várias análises ontem, hoje, e algumas pessoas dizendo, bom, com essa base social que o Trump tem, que estava lá cercando o Capitólio, o Biden vai ter muito trabalho. Agora, com os meios de comunicação, com as redes sociais, com as big techs ao lado dele, na sua opinião, ele vai conseguir relançar o império ou vai ser, de fato, a última cavalgada do império? Né? Se você vê ele com capacidade de construir uma nova liderança da América, uma nova liderança imperial, enfim. Vamos além de Biden, por favor. Mais uma vez, ele é apenas uma figura de cartão, é uma figura de papelão, né? É uma figura de papelão, de cartão, cortiça, espantalho, o que vocês quiserem, boneco de ventríloco, o que vocês quiserem. Não vai durar mais de um ano, se durar. Porque mentalmente é impossível. E isso, todo mundo que tem acesso à informação privilegiada em Washington, ou no eixo Washington-Nova York, sabe. E todo mundo sabe que está sendo preparada desde 2017, pelo menos, da surdina, e só agora, nesses últimos meses em público, é a Kamala. A Kamala é a candidata do Obama, da Hillary, da cúpula do Partido Democrata, de Wall Street, porque ela não vai mexer com Wall Street, pelo contrário, e especialmente Big Tech.
para não falar, evidentemente, da AIPAC, né, e do lobby judeu. Ou seja, fecha tudo. Ela é candidata em todo mundo. E, obviamente, nem se fala da mídia. A mídia é um dos pilares desse sistema quase monolítico que agora, não se esqueça, agora controla os 3 poderes. Eles controlam tudo agora. Executivo, legislativo, judiciário, e eles vão influenciar na Corte Suprema. Ainda que a Corte Suprema tenha, teoricamente, uma margem de conservadores republicanos, mas as pressões dos líderes e dos donos do poder em cima da Corte Suprema vai ser... E eles podem usar todos esses mecanismos que eles já estavam falando desde há algum tempo, que é PAC do Supreme Court. PAC do Supreme Court é eleger mais juízes que vão ser inevitavelmente democratas. E aí vira o placar do momento, que seria, teoricamente, o placar no momento é 6-3? Acho que é 6-3 pró-republicano. Isso eles poderiam virar elegendo mais 4 ou 5. O que é uma possibilidade nesse próximo governo democrata. O X da questão é... Isso eu coloquei numa coluna de outubro ainda, quando eu falei que Biden-Harris é o retorno do blob. Não é o retorno do blob, porque o blob sempre esteve lá. Blob Você precisa explicar o que é o blob, Pepe. Nem todo mundo vai se lembrar do que é o blob. Blob é um termo de filme de horror americano dos anos 50, é aquela bolha assassina que invade uma cidade e leva todo mundo embora, entende? Isso se chama blob. E isso é uma linguagem jocosa e de brincadeira que se usa muito no Beltway e em Nova York para falar do sistemão, para falar do complexo industrial militar e mais o resto. Não é só o complexo industrial militar, é todos os adjuntos, entende? Especialmente segurança, porta giratória, tudo isso, como é que chama? Contractors, como é que chama? Associados e fornecedores. Desculpe. Fornecedores de todas as indústrias do complexo industrial militar. Isso tudo junto, a gente chama de blob. E agora que não tem o Trump para, pelo menos, tentar atrapalhar um pouco a vida do blob, não, o caminho deles agora é completamente livre. E isso é só você ver a lista do gabinete do Biden, que é todo mundo do blob. Todo mundo, sem exceções. Tem um comentário aqui interessante de que o Xi Jinping deu ordem para ficar de prontidão. Hoje está nos jornais que no maior ato repressivo da história recente, China prende 50 pessoas em Hong Kong. Tem muita gente achando que ainda pode acontecer alguma lambança bélica, seja no Irã, seja em outro local. Você tem razão. Não, mas nesses dias finais do Trump, né? Nesses dias finais. Claro. Tem mas o Irã, a gente já desmontou essa história no começo do ano. Entre o fim do ano e o começo do ano, vários de nós desmontamos a história do Irã, mostrando por A mais B que se o Pentágono tenta qualquer aventura no Irã, eles sabem, porque eles fizeram um game de todos os cenários, é um desastre absoluto. E os iranianos, que não são bobos, mandaram mensagem não só pelos comandantes do IRGC, né, dos Revolutionary Guards, mas, inclusive, o Zarif, ministro das Relações Exteriores, um dos principais chanceleres do mundo, junto com o Wang Yi da China e o Lavrov da Rússia. O Zarif, em vários tweets, inclusive, o Zarif usa tweets super bem. Ele falou, olha, se vocês tentarem qualquer aventura aqui do lado, vocês sabem muito bem porque nós já avisamos. Tudo que vocês têm aqui, todas as bases que vocês têm aqui no Golfo Pérsico, né, é alvo prioritário para nossa resposta. E esse tipo de coisa é uma coisa... Parece uma brincadeira, não? Mas os analistas do Pentágono, os caras que realmente lidam com estratégia militar, que montam aqueles joguinhos eletrônicos visualizando um ataque, eles sabem que isso é verdade.
porque eles sabem onde estão as defesas antiaéreas iranianas, eles sabem onde estão, mais ou menos, onde estão as minas no Estreito de Hormuz, eles sabem que a costa do Irã, o Golfo Pérsico, tem mísseis apontados para qualquer coisa que aparece no espaço aéreo deles. Então isso foi desmontado conclusivamente. No Mar do Sul da China, é muito complicado porque, mesma coisa, o Pentágono sabe que o Mar do Sul da China agora virou um lago, literalmente um lago chinês, armados até os dentes e com segurança cibernética, cyber surveillance, no Mar do Sul da China inteiro. Qualquer coisa que eles tentarem, fria absoluta. Sobra o quê? O Estreito de Taiwan, porque os americanos teriam como se posicionar em Taiwan. Os chineses já avisaram, no momento que a gente vê forças americanas sendo deslocadas para Taiwan, nós fazemos um ataque preventivo. E isso já foi passado pelos canais diplomáticos e militares de rigor. Ou seja, não sobra nada, Leonardo, sobra o que? A Venezuela? o que eles vão fazer na Venezuela? Eles vão entronar o Guaidó de novo? Venezuela que ontem, aliás, tirou sarro, né? Dizendo que está disposta a colaborar com a democracia nos Estados Unidos, enfim. Sensacional. Pepe, vamos falar um pouco sobre China, né? Antes, a gente está chegando na parte final. Como é que você vê o contexto dessas relações contra a China? Quer dizer, como é que vai ser o tipo de pressão desse governo Kamala Harris, caso, né, se materialize objetivamente em relação à China? Em relação à Rússia também, como é que eles vão agir em relação a esses dois países? Bom, a famosa estratégia Henry Kissingeriana, dividir para reinar ou dividir para conquistar, que os americanos roubaram do Império Romano, né, e adaptaram para a América, vai continuar com vai ter uma, como é que chama, um reajustamento. Ou seja, com a China, não pense que as sanções vão desaparecer de um dia para o outro. Não. Vai continuar tudo lá. Vai ter mais diálogo. Por exemplo, durante a administração Obama, tinha um diálogo de alto nível entre negociadores chineses e americanos. Eu conheci um dos negociadores chineses que negociava comércio com os americanos. E um dos americanos também, o Feigenbaum. E eu conversei com eles e eles falaram, não, tinha uma entente cordial. Era um negócio civilizado, entende? E não se estava ameaçando de um lado ou de outro de sanções. O problema é que essas sanções impostas pela administração Trump criou-se, inclusive nos Estados Unidos, como é que chama? Um certo consenso partidário de que elas têm que ficar. Ou seja, quando os Estados Unidos lançam sanções contra alguém, pela lei da inércia, o negócio vai rolando. Veja Cuba, veja Irã, né? Então, com a China vai ser a mesma coisa. Com a Rússia, aí é que entra o Kissinger de novo, dividir para reinar. A barra vai ficar super pesada, porque toda a cúpula democrata, não se esqueça que eles passaram a administração Trump inteira em cima do Russiagate, que foi completamente desacreditado, desmontado, inclusive pelos nossos amigos ex-Deep State. O Ray McGovern, o Phil Giraldi, o William Binney da NSA, todos esses. Eles demonstraram que o Russiagate era uma palhaçada absoluta. Custou um monte de dinheiro, ficaram investigando 2 anos e meio, pelo menos, e não conseguiram provar nada. Hackers russos, interferência americana nas eleições, russa nas eleições americanas, etc. E tal. Então isso vai piorar muito mais, porque isso como é que chama? A superestrutura da ideologia dos democratas é russofobia. Então, e isso é uma coisa que não só Putin, como o Lavrov, aquela maravilha diplomática, e todo mundo no Ministério das Relações Exteriores em Moscou, o Ministério da Defesa russo, eles não têm ilusões nenhuma com Biden, Harris, ou seja quem for.
né? Então, isso já está claro. Com a China vai haver digamos, uma certa acomodação, que não implica fim de sanções, e com a Rússia a barra vai ficar pesada. Totalmente de acordo, Pepe. Até porque a economia americana depende muito mais da China do que da Rússia. Né? Se você olhar para essa bolha financeira mundial, juros baixos, baixíssimos, negativos, isso é consequência de uma era de inflação baixíssima. Inflação baixíssima garantida pela produção industrial, sobretudo na China, mas China, Vietnã, outros países também. Então, essa estratégia de acabar com a globalização para atender a América Vermelha não funcionou. Quer dizer, não é que não funcionou, né? Pode ter funcionado para fazer essa força política do trumpismo. Mas não conseguiu nem ser implementada, né, Leonardo? Porque é inimplementável, porque estruturalmente o capitalismo industrial se transferiu dos Estados Unidos para a China e para diversas partes da Ásia. Mas é um problema sistêmico e estrutural, não tem como voltar a isso. E isso garante inflação baixa nos Estados Unidos, taxas de juros baixíssimas, bolha financeira, os bilionários contentes com isso, os bilionários cada vez mais bilionários. Aliás, hoje, curiosidade, o Elon Musk superou o Jeff Bezos. O Elon Musk é o homem mais... exatamente, eu vi, exatamente. Elon Musk agora é o rei Midas, né? Eu nunca vi um Tesla na rua, mas ele é o cara mais rico do mundo. Tem Tesla no Brasil? Não, talvez tenha, mas eu nunca vi. Aqui na Ásia tem um monte, nos Estados Unidos já tem mais. Aqui na Ásia tem muito Tesla, então aqui é considerado normal. Pepe, eu queria que você falasse um pouco sobre o Assange também, porque você escreveu... É a minha coluna de hoje, eu mandei para vocês, ela saiu agora há pouco, então eu imagino que vocês vão traduzir... Vamos traduzir. Em 2 dias, né? Então, a sentença, na verdade, a sentença é humanitária, mas não é boa para o jornalismo. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Pois é, isso era o que eu tinha pensado em ser a introdução da nossa conversa. Não tem importância. A introdução fica no final. Eu queria ter lançado desde o começo uma sincronicidade casual de jogo de espelhos, de datas, desses últimos dias que foram dias... Uau! É aquela famosa observação, may you live in interesting times, né? Que você viva em tempos interessantes. Nossa, isso levou isso a um nível astronômico. Domingo, nós tivemos o primeiro aniversário do evento que inaugurou os anos 20, que foi o assassinato do Major-General Soleimani por dois drones americanos, Mrs. Hellfire, no aeroporto de Bagdá, 3 de janeiro do ano passado. Na segunda-feira, a gente teve o julgamento, que não foi um julgamento. Na minha coluna que vocês vão ler, eu publiquei, eu botei o link do julgamento final da juíza, que é um negócio aterrorizador. Vocês têm que ler inteiro, e ele tem que ser traduzido em português, porque para nós que fazemos jornalismo é um negócio absolutamente aterrorizador. Ela passou todo o argumento dela, desde o começo, e isso é a transcrição do que ela disse na corte, defendendo basicamente 99% de todas as acusações americanas. No caso, governo dos Estados Unidos contra Julian Assange. E no final, veja bem, no último minuto, ela basicamente deu a entender que ela não confiava na qualidade do sistema carcerário americano e, por razões humanitárias, ela ia discharge, ou seja, ela ia inocentar Julian Assange. Isso foi no final. O nosso amigo Craig Murray, que era o único admitido na galeria pública do... Como é que chama? Da corte. E tinha um videolink com os nossos amigos do Consortium News. E o Craig Murray, como é que chama? Mandava uns tweets e o Consortium News estava publicando em tempo real os tweets dele de dentro da corte. Ninguém tinha esse esquema. Esse esquema, quem montou foi o embaixador Craig Murray. Então a gente pôde acompanhar em tempo real isso.
sensacional. E depois ele escreveu sobre uma coluna maravilhosa. Bom, então, o que ela fez? Ela defendeu, em gênero, número e grau, e isso vocês vão ler na arguição dela na corte, que jornalismo, como foi praticado pelo Julian e pela Wikileaks, é um ato criminal. Ou seja, jornalismo investigativo que, no caso da Wikileaks, divulgou crimes de guerra, não segredos do Estado americano, crimes de guerra, especialmente no Iraque e no Afeganistão, é um ato criminal. E isso está... Quando você lê isso, você cai para trás, porque isso implica nós todos. Poderia acontecer com você, Leonardo, poderia acontecer comigo, poderia acontecer com os nossos amigos na Argentina ou na Venezuela, etc. A jurisdição americana é universal. O famoso ato de espionagem, o Espionage Act, a jurisdição é universal e a Barrett, a juíza, confirmou, apoiou e enfatizou que é legal esse negócio. Ou seja, ela criminalizou jornalismo na arguição dela. Que isso eu conto na minha... o Craig Murray falou sobre isso, o Consórcio News falou sobre isso, e na minha coluna eu falei sobre isso também. Ela é um mero boneco de recados, a juíza Barretzer. Quem manda nessa história é a que foi, como é que chama, apontada como a juíza, desde o começo, pela magistratura inglesa, a Lady Arbuthnot. O problema é que Lady Arbuthnot, o marido dela e ela, têm ligações diretas com inteligência britânica e inteligência militar britânica. Então tinha um conflito de interesses. E adivinha quem, pela primeira vez, soltou essa informação no mundo? Wikileaks. Ou seja, a juíza que ia julgar Assange tinha sido denunciada pela própria Wikileaks como uma manipuladora de inteligência britânica, de inteligência militar britânica. Ou seja, essa juizeta, que o John Pilger, jornalista australiano, legendário, ele tem a melhor definição da juíza Barretzer. Ele chama ela de aquela mulher gótica. Então, aquela mulher gótica, que é uma pobre coitada, não é nem uma jurista. Eu conversei com alguns juristas ingleses, amigos nossos, eles disseram, ela é, imagina, ela é uma clerk, sabe? Não tem nenhuma formação jurídica de primeiro nível. Ela estava, evidentemente, lendo um negócio que não foi escrito por ela. Se não foi escrito pela Arbuthnot, foi escrito por algum jurista do grupo, ou, se foi escrito por ela, tem trechos que são, como é que chama, surripiados diretamente do processo americano. Quando você faz uma comparação entre a arguição dos americanos e o que está no processo, na arguição dela, é igualzinho, Leonardo. Especialmente essa defesa do ato de espionagem, criminalizando o jornalismo, seja de onde for, com jurisdição universal. E aí, no último minuto, ela estava fazendo um jogo de equilíbrio entre responder à agenda do Império e tentar salvar a face da dita justiça britânica. Ela mais ou menos, aí a gente faz um paralelo, é mais Sim. ou menos o seguinte, agora a gente salva a democracia americana de mentirinha, né? Isso. Estamos salvando a democracia e pode vir uma era muito mais perigosa aí pela frente. Exatamente isso, Leonardo. E aí ela usou esse subterfúgio para... Ok, humanitariamente, eu não estou convencida de que o sistema carcerário americano pode prevenir o suicídio de alguém como o Julian Assange. E por causa disso, eu vou liberá-lo. Bom, isso foi segunda-feira. O que aconteceu quarta-feira, ontem? Os advogados do Assange, eles pediram um tempo para fazer um pacote para pedir a liberação sob fiança. Eles fizeram um pacote super fechado. A gente soube que eles apresentaram, olha, o Julian pode sair da cadeia e pode ir para prisão domiciliar com o bracelete eletrônico, 24 horas por dia. E sob vigilância total. Pode ter vigilância na casa, dentro, fora, do lado, do quarteirão, aeroporto, etc. Então,
que fez a Barrett? Não só ela negou a fiança, e era uma fiança alta, era um negócio que ia passar de 1 milhão de libras, um monte de dinheiro, que eu não sei nem como eles iam conseguir. Eles iam pedir empréstimos à esquerda e à direita, doadores, etc. e tal. Bom, não só ela negou, como o que ela leu na arguição dela, quarta-feira, ontem, na corte, e isso a gente teve também em tempo real pelo Craig Murray, ela criminalizou a atividade do Assange como se ele estivesse praticando jornalismo como um ato de insanidade criminal. Ou seja, é ainda mais grave do que o que ela tinha dito defendendo o processo americano na segunda-feira. Ela disse tacitamente que esse cara, jornalista e publisher, que publicou temas gravíssimos de crimes de guerra do Império, ele é não só um criminoso, como ele tem problemas de saúde mental. É inacreditável. De uma gravidade sem tamanho um negócio desse. Ou seja, todos nós, jornalistas, somos visados por isso. Se qualquer um de nós publica um segredo considerado de Estado americano, seja onde for, em qualquer língua, em quaisquer condições, o nosso destino vai ser igual ou equivalente ao do Julian. E isso está legitimado pela justiça britânica agora, Leonardo. É gravíssimo. Gravíssimo. Pepe, eu queria te agradecer muito. Eu tinha te prometido 2 horas, mas eu falei, vou ter que colocar mais 15 minutos, porque tem uma gravação agora exatamente às 15 horas, né? Então, te agradeço. Foi muito boa essa conversa. Eu acho que assim... Obrigado. Algumas pessoas vieram, não, veja bem, é trumpismo, bolsonarismo. Não tem nada de trumpismo nem de bolsonarismo. Não, porque o assunto é extremamente grave e vai, mais uma vez, eu tenho que repetir, não, vai muito além de personalidades. Essas personalidades, dentro do grande tabuleiro geopolítico e geoeconômico, são meras peças de um tabuleiro. Biden, Harris, Trump, senadores... Os caras que mandam e que fazem o jogo, eles já sabem o que eles querem daqui para frente. Eles não sabem como isso pode ser implementado do jeito que eles querem. E aí é que entra essa discussão que a gente já começou aqui e que nós devemos continuar nas próximas, do Great Reset. Vamos fazer, acho que a próxima, assim que tiver da volta. Fundamental, exatamente. É isso, Pepe. Queria te agradecer muito e chamar todo mundo para assistir às 15 horas o programa Os Infiltrados. Valeu, Pepe. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês todos. Tchau. Obrigado. Valeu. Tchau.